ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pode anunciar hoje quais impostos vão aumentar no país. Na última semana, ele já havia afirmado que a medida é necessária para cobrir o déficit no orçamento da União. Sobre este assunto, a gente conversa com o economista João Portela e o economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Augusto Pinho de Bem. Sejam bem-vindos. Bem. Bom, gente, antes da gente começar a nossa conversa, vamos entrar nas possibilidades que o governo tem de alíquota para aumentar. E eu quero, antes de entrar nesse ponto específico, quero começar sobre a reação dos brasileiros, as discussões ali na redação ou as discussões dentro de casa, a gente conversando. No meio da Operação Lava Jato, com tudo que está acontecendo no país, onde 99,99% dos partidos, para não dizer a maioria ou todos eles, estão envolvidos de alguma forma, estão nesse bolo. Como se justifica aumento de impostos nesse turbilhão que a gente está vivendo? Como é possível fazer isso, e fazer com que a população aceite, de certa forma? Professor? Aceitar não vai aceitar, com certeza, mas isso é resultado de governos desastrosos, comprometidos com interesses corporativos ou pessoais e que, por demagogia, acabaram levando o país a uma situação falimentar. Hoje nós temos os entes da federação, não só o governo federal, como também os governos estaduais e municipais, todos eles com enormes dificuldades financeiras. Não porque se tem uma carga tributária incompatível, mas por má gestão, por essas questões que a gente sabe, que se constituem de completa, digamos assim, ineficácia, ineficiência, desídia com o dinheiro do contribuinte. Então, evidentemente que isso revolta as pessoas e elas não aceitam sob hipótese nenhuma. Além disso, além da questão política, além da questão da gestão mal feita, do desvio ou da própria incompetência ou do gasto simplesmente para ganhar uma eleição, que é muito normal nesse país, ainda tem um sistema tributário completamente arcaico, com a marca da ditadura, totalmente invertido, concentrando recursos na União, quando deveria concentrar recursos nos municípios e não na União, que provoca uma série de distorções. Um sistema, na sua essência, criado na década de 60, nós quase atingindo já 30 anos de democracia e não tivemos a capacidade de mudar esse sistema até agora. Então, além da questão do momento, além da questão conjuntural, da ineficácia, da ineficiência na gestão pública, que resulta, evidentemente, numa deficiência do retorno desse imposto à população, quer dizer, você paga, mas não tem retorno, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, você tem diariamente, você está vendo exemplos de que isso não está funcionando adequadamente, e aí você chega a pensar, olha, agora você vai ter que pagar mais. Sim. Mas eu vou ter que pagar mais porque tem um rombo aí que você tem que cobrir. E realmente, o princípio disso aí está numa regrinha básica e essencial que a gente aprendeu lá quando era guri em casa. Dinheiro não dá em árvore nem cai do céu. Então, que bom seria. Bom, o professor Portela passou um panorama. Agora eu quero saber se temos pontos de convergência ou o Augusto entende de outra forma. Aqui a gente já falou na primeira fala, pacto federativo, sistema tributário, e aí as questões de gasto. Também a gente não falou sobre se houve corte de gasto nesse governo, ou se intensificaram os gastos no governo anterior. Enfim, agora a opinião do Augusto. Alguns pontos eu concordo com o professor. Evidentemente, nós temos um sistema tributário mal formatado. A meu ver, a principal crítica que se faz é o caráter regressivo da carga tributária. Ela é muito focada no consumo
Os impostos, eles se focam mais em impostos de consumo e sobre a produção e não sobre a renda e a propriedade, né, que é uma característica de sistemas tributários progressivos, visto em países desenvolvidos. A questão do Pacto Federativo eu também acho que é importante. Não queria muito pegar por esse lado. Sim. Mas a questão que eu discordo tanto é sobre o gasto, né? Se nós pegarmos assim o problema atual do déficit, ele é mais por uma conta de uma queda das receitas do que das despesas. Eu acho que houve uma má formatação, sim, na política econômica do governo Dilma. Ele buscou incentivar a economia com desonerações, né, uma ampliação das desonerações, houve essa desoneração da folha de pagamento, também houve um aumento muito grande nas subvenções, né, o crédito subsidiado via programas como PSI, e isso realmente trouxeram um problema, um descompasso entre o crescimento da despesa e da receita. Mas, porém, se a gente fosse pegar e dividir por intervalos de 4 anos, pelos períodos presidenciais, com relação aos anteriores, o governo já vinha cortando gastos. Sobre 2015, houve sim um ajuste fiscal bastante pesado, foi um ajuste focado muito na corte das despesas discricionárias, nos investimentos. Em 2016, esse ajuste ele se manteve. As discricionárias não caíram tanto, mas há um certo gradualismo e um horizonte de mais longo prazo, né, com a questão da PEC, né, que limita o crescimento dos gastos. Mas, nesse momento, dado que a prioridade vai ser cumprimento do superávit primário, com um cenário de economia em queda, as receitas não se recuperam, não haveria como haver um corte tão profundo nas despesas discricionárias e acaba sendo praticamente inevitável o aumento de impostos, né? Claro que vai ser um tema bastante desgostoso, toda essa questão de que o sentimento de que uma carga tributária que nos entrega pouco. Daí eu também vejo que não só por uma ineficiência, né, que também, claro, isso existe, é evidente, mas também por um elevado pagamento de juros que acaba pegando uma parcela desses impostos que o contribuinte não sente, né, um aumento de bem-estar em pagar. Sim, é um tema bastante polêmico e é um problema bem difícil de ser resolvido no curto prazo pelo governo. E, obviamente, a gente tem diferentes interpretações. Eu vou, antes da gente entrar nos pontos, eu quero só mais uma interpretação de vocês, quanto a população reclama muito, olha, nos tiram muito e acabam não gerindo bem e há pouco corte de gastos. Esse governo entrou, né, dizendo que ia apertar o cinto. Na opinião de vocês, esse aperto aconteceu, com a experiência e o conhecimento de vocês, ou ele foi muito leve, esse aperto poderia ter sido mais forte, ou foi em áreas estratégicas que talvez, aqui a gente acabou de citar a PEC, por exemplo, né, em áreas estratégicas que não estão surtindo efeito, de certa forma. Professor. Todos os governos têm uma enorme dificuldade de cortar gastos. Até porque boa parte dos gastos também do governo, a partir da Constituição de 88, eles são carimbados, né? Na verdade, hoje, o grande gasto que arrebenta com quase todos os governos é o gasto previdenciário. Basicamente este, né? A previdência do servidor público é um verdadeiro desastre, é uma torre de Babel insustentável, né? Eu me lembro que na década de 90 eu fazia palestras sobre isso e eu dizia aos servidores públicos, vamos perder os anéis e manter os dedos. E chegava a ser xingado até quando falava sobre isso. Mas nós caminhamos a passos largos para isso. Ou nós vamos criar uma previdência social única, que valha para todos os trabalhadores brasileiros, seja de que classe for, seja civil, seja militar, seja servidor público, seja servidor da iniciativa privada, seja político, seja empresário, enfim, ou nós temos uma previdência única, igual para todos, ou nós vamos manter esse sistema cheio de distorções que vai levar o país à bancarrota. Sim. Então, hoje, por exemplo, os gastos estão muito nisso, né? O caso do Rio Grande do Sul é um caso típico desses, né? Vou pular já para e as outras Sim, despesas claro. também são difíceis de ser Vou pular já para o cortadas. Augusto para ver se ele concorda nessa questão e depois nós vamos brevemente para cada ponto específico, né, do que é possível ou não aumentar. Augusto, concorda? Sim, sobre a questão de que o brasileiro dizer que paga muito imposto, a grande maioria da população vai estar correta em ter essa análise. Sim. Há uma má formatação, né, no sistema tributário brasileiro. Há distorções, como o fato de dividendos não serem tributados, que
dos países da OCDE, né? Apenas a Estônia não faz essa tributação, teve um estudo recente mostrando isso, o que faz com que algumas das famílias mais ricas do Brasil transfiram a sua forma de recuperação, de remuneração para dividendos, que é uma forma de remuneração que não paga impostos. Então, tu tem esse tipo de distorção. Há um certo percentual da população, que é menor, que acaba pagando pouco imposto. Sobre o resto da população, incide uma carga elevada. Principalmente porque, do que a gente já conversou, pelos os impostos estarem muito sentados no consumo, e isso vai afetar as classes mais pobres de maneira desigual. Se houve aperto de cintos, a meu ver, há sim um aperto de cintos. O cinto não está sendo tão apertado quanto foi em 2015. A meu ver também, esse aperto de cintos, em um momento em que havia uma desaceleração econômica muito profunda, ele acaba colaborando também para acelerar essa retração e também dificulta a obtenção do resultado primário, porque o gasto do governo ele também é parte do que ele vai arrecadar na forma de receitas. Então, eu não vejo que não houve um aperto de cintos. Ocorre que, como o professor falou, a maior parte das despesas são vinculadas. As despesas discricionárias, elas ali se concentram nos investimentos públicos, que são muito importantes, são parte do gasto do governo que tem a maior força para estimular a economia. E tu não tem como estrangular, né, aqueles gastos tendo a zero. Acaba tendo um certo limite, que senão o governo não anda. Sim. Então, no curto prazo, fazer um ajuste de curto prazo em um momento de retração econômica muito acentuada, a meu ver, é muito difícil. Talvez até... Onde é que nós vamos tirar esse dinheiro? Por exemplo, combustível e energia são pontos que podem entrar nessa lista, na opinião de vocês? A combustível deu uma baixada aqui em Canoas. Aí já tá, hoje eu cheguei nos postos e já tinha fila. Hoje de manhã. O problema é isso que o colega fala, o Antônio fala, sobre a questão da regressividade dos nossos impostos e dessa coisa deles, da grande maioria, estar assentado sobre o consumo, e não sobre a propriedade ou a renda, né? Que causa essa enorme distorção no preço dos bens, em geral, de consumo, né? Então, isso aí só se resolve com uma reforma tributária. Estamos aí na agenda com a reforma previdenciária, com a reforma trabalhista, mas não se fala na tributária, né? Isso agora, está lá no fundo, lá embaixo. Eu considero ela importantíssima. Eu fiquei sabendo na semana passada que há um projeto de lei no Congresso Nacional tratando desse assunto, mas que está tramitando assim nos escaninhos do Congresso Nacional sem nenhum tipo de debate. Uhum. Em 1998, nós tínhamos uma comissão especial na Câmara para tratar da reforma tributária. E essa comissão tinha um parecer final já e uma proposta. Naquela época, o presidente dessa comissão era um deputado gaúcho, o Luiz Roberto Ponte. Uhum. E o relator era um deputado de Minas Gerais, que depois até foi ministro do turismo da Dilma. Não me lembro o nome dele, Marins, uma coisa assim. E havia uma proposta formatada em 98 por essa comissão, que era fantástica. Ela reduzia todo o sistema tributário nacional a 5 impostos. 5 impostos insonegáveis. Sim. Né? E, infelizmente, essa proposta... Eu me lembro que o Ponte, em 98, não se reelegeu, houve uma eleição, entrou outros deputados e tal, e a proposta, resolveram rediscutir ela e ela acabou sendo esquecida, né? Então, nós precisamos voltar ao tema da reforma tributária, porque a questão não é o seguinte: qualquer item que você for aumentar, principalmente se esse item for um item de primeira necessidade, que a gente chama em economia de inelástico, né? O imposto vai ser repassado para o consumidor. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. Claro que itens de consumo mais suntuoso, né, ou mais de valor maior, eles já estão sufocados por queda de demanda, né? Se você atirar um aumento de imposto sobre ele, né, pode ser que o empresário até vá absorver uma parte desse Sim. aumento de imposto, né, até porque ele está sufocado pela demanda. Mas o problema é que, normalmente, os impostos recaem sobre, você falou, combustível e o que mais? Energia. Energia, quer dizer, energia elétrica é altamente, direto o repasse para o consumidor integral. A empresa de energia não vai absorver 1 centavo do aumento de imposto. Então, essa é uma outra questão. Você aumenta Dá para a imposto... gente incluir, agora vou botar o Augusto também nessa jogada,
por exemplo, redesenhar imposto de renda, a gente está passando por esse período agora, e a taxação de grandes fortunas também. Pois é, quanto à taxação de grandes fortunas, eu já andei lendo alguns trabalhos, que é um imposto que tem uma dificuldade de aplicabilidade, talvez não venha a render tudo aquilo que se espere em termos de receitas, né? Mas, com certeza, ele poderia ser algo a se discutir por uma questão de justiça tributária. Já o imposto de renda, sim, para mim é um grande problema. O nosso imposto de renda ele tem uma amplitude das faixas dele muito baixa, né? A isenção, ela rapidamente já toca da partir do valor que entra com a alíquota mais alta, e isso, a meu ver, é bastante prejudicial, né, para a justiça tributária. Praticamente todos os países desenvolvidos têm uma alíquota superior mais elevada, chegando a próximo de 40%, até mesmo nos Estados Unidos, para rendas bastante elevadas mesmo. E, a meu ver, isso é bastante importante, né? A reforma tributária também é um tema que é muito importante também, é espinhoso. Afinal, junto com ela, teria que ter toda uma reconfiguração do Pacto Federativo, já que os impostos são muito concentrados na União e as competências são distribuídas, né, para os municípios e para os estados. Haveriam perdas, né, que deveriam ser acertadas e, a meu ver, esse imbróglio, né, que envolve 27 estados, sei lá, mais de 5 mil municípios, é que acaba fazendo com que se arraste e nunca se chegue a uma solução, né, porque ninguém quer perder nesse jogo. E isso acaba sendo postergado, mas, a meu ver, é assim uma necessidade, né? Há também de fazer uma legislação que coíba a guerra fiscal, né? Utilização de ICMS com fins de buscar investimentos, que acaba também prejudicando as contas públicas estaduais. Então, é um cenário bastante complicado. Bom, eu tenho aqui como última questão, são duas questões, falando sobre a desoneração, né? Sobre a desoneração de alguns setores que está sendo repensada. Mas eu vou atender o nosso telespectador. Eu não abri as participações no 99588-2374, devido ao tempo, para que todos pudessem falar, os nossos convidados. Mas como o nosso telespectador já conhece essa prática aqui, já tem no seu WhatsApp, a gente agradece a audiência, assim como o Paulo, de Nova Santa Rita, ele diz o seguinte: o governo só tem que aumentar os impostos mesmo para poder pagar o roubo deles mesmos, pois estão falindo o nosso país. Quem acaba sempre pagando o pato é o povo brasileiro. O povo é tão burro que se vende por nada e ainda acabam votando sempre nos piores. Esse é o reflexo, a gente tem... E o que me chama a atenção é que nós temos alinhamentos aqui, tanto à esquerda quanto à direita, e a gente conversava isso na redação, para fechar 1 minuto para cada um. Esse é um tema, impostos, a reforma tributária, é um tema que pode unir direita e esquerda no Brasil, um país hoje tão dividido, na opinião de vocês? Esse divisionismo manipulativo, direita, esquerda, rico, pobre, isso aí é uma coisa que nós precisamos ultrapassar, nós precisamos suplantar em termos de país e precisamos fazer um debate mais sobre, né, efetivamente os resultados dessas políticas. Né? Mesmo a questão, por exemplo, vou voltar à questão anterior do imposto de grande fortuna, né? É um discurso político, ele não é uma solução. Né? Então, quando você quer justificar alguma coisa, ou coisa assim, você diz, vamos taxar as grandes fortunas que nós vamos resolver o problema. Então tá bom, nós estamos judiando dos grandes, né, e os pequenos, então, vão ser favorecidos. Não. Normalmente, isso está justificando e cobrindo políticas que justamente colocam o pé no pescoço do pequeno. Né? Então, esse discurso de pobre, rico, direita, esquerda, nós precisamos suplantar ele. E precisamos achar um sistema tributário que acabe com a regressividade, que o colega falou anteriormente, ou seja, que não faça essa coisa de quem ganha de 1 a 3 salários mínimos ter uma carga tributária muito maior do que quem ganha mais de 8 ou mais de 10 salários mínimos, que corrija essa distorção da progressividade do imposto de renda. A progressividade também, que o colega falou antes do nosso imposto de renda, é ridícula. Né? Elas são faixas muito próximas, né? E que, por exemplo, eu não me lembro bem, quem sabe o Antônio... o Augusto tem esse dado melhor, mas eu acho assim, quem ganha de R$5.000 para cima paga 27,5. Sim.
Quer dizer, isso é ridículo, né? Quer dizer, quem ganha mais de 10, 15, 20 Augusto, deveria pagar 30, 40. por favor, assim, professor, só para Augusto concluir seu raciocínio. Claro. Por favor, Augusto. Pois é, sobre essa questão de unir o país, né, em torno dessa reforma tributária, eu acho que o ambiente atualmente está bastante complicado, né, de unir, assim, digamos, esses polos, talvez, opostos, e sentar na mesa para discutir. Na reforma sempre vai ter perdedores e vencedores, e aqui no Brasil, digamos assim, quem carrega mais privilégios, seja empresário, ou empresário que não está pagando imposto, ou aqui é até funcionário público de altas carreiras, que também ganham muitos benefícios, acabam também se beneficiando dessa carga tributária. Eu não consigo enxergar no cenário uma solução tão fácil. Assim, os interesses no final de uma carga tributária bem elaborada vão ser sentidos por todos, os benefícios, né, e os termos de justiça social. E isso ocorre em diversos países, né, do mundo desenvolvido que conseguiram fazer esse acordo social. E a meu ver, esse cenário está muito difícil no Brasil. O Brasil está muito polarizado. Uma coisa é verdade, todos estamos chorando, estamos sentindo na pele essa carga tributária. Enfim, hoje eu não vou chamar clipe, né? Vou terminar agradecendo o professor, vou agradecendo também o Augusto e o trabalho da FEC, que está sendo muito bem feito. Muito obrigado por nos atenderem.